Pronto. Então, agora a gente vai começar a ver o que realmente o Enem cobra, de fato, por competências e habilidades. Então, é o seguinte, ó. Quando a gente fala em Enem, todo o Enem, a partir de 2009, ele cobra uma matriz, e essa matriz tem que constar lá para cada área do conhecimento, suas competências e suas habilidades. Matemática é um caso específico. Apesar de ser 45 questões, vão comportar 7 competências e 30 habilidades. A gente não vai trabalhar diretamente com as habilidades, sim com as competências. E aí o que acontece? Lá no Enem está assim, ó. Competência de área 1. Olha só como é o texto de lá. Eu trouxe para vocês verem a ideia de que eles mandam lá. A competência de área 1 é o seguinte, ó. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Isso aqui nada mais é do que os conjuntos numéricos, ó. Se você olhar aqui, a gente tem os naturais, os inteiros, os reais e os racionais. Ó. Então aqui a gente trabalha com conjuntos numéricos. Aí tem as habilidades, ó. Na competência 1, a gente tem de 1 a 5, ó. Diretamente a gente não tem um conteúdo em si, então a gente tem que absorver o conteúdo da proposta que ele está dando. Por exemplo, conhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações. Os números naturais, inteiros, racionais ou reais. Então aqui é os conjuntos numéricos, ó. Conjuntos numéricos. Isso aí é fundamental para qualquer área do conhecimento, certo? Seja ela natureza ou qualquer área de exatas. Identificar padrões numéricos ou princípios de contágio. Para padrões numéricos, justamente são as sequências. Ó. Não tem dizendo aqui se é PA, se é PG, ó, mas isso que é os padrões numéricos. Que tem a PA e tem a PG. Ó. E aqui a gente tem os princípios de contágio. Ó. Esse nome já está próprio dizendo que é análise combinatória. Então a gente não tem, como eu falei para vocês, os conteúdos. Ó. A gente tem a especificação de um contexto para a gente desmembrar os conteúdos. Ó. Então, combinatória. A gente tem análise combinatória aqui. Aí depois, ó, resolver problemas com conhecimentos numéricos, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas, isso aí é só besteira. Avaliar a proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimento numérico. Ou seja, essa quinta habilidade aqui, ó, ela consta um fato social, seja ele qual for, lá da química, da física, da biologia, e quer que você faça uma proposta de intervenção, igual lá na redação, ó, você resolva. Professor, estão pedindo para entrar. Oi? Estão pedindo para aceitar aí. Eu depois vou ter que até comentar sobre isso, por conta que a gente, nesse de aceitar e voltar, a gente quebra a aula e fica um pouco sem sentido às vezes. Certo? Então, ó, a ideia do Enem é assim. Só que aí eu equiparei a competência da seguinte forma. Sim? Licença. Tem como o senhor explicar de novo aí essa parte? Porque a energia aqui caiu, aí voltou de novo agora. Por favor. Não, eu vou explicar novamente ela, só que agora nas competências. Aqui eu só expliquei o texto do Enem. O texto que o Enem traz, e você tem que... como é que eu posso dizer? Ele dá a ideia, e você tem que saber qual é o conteúdo que está trabalhando. Por exemplo, quando eu falar aqui em padrões numéricos, ó, ele não diz o que é padrão numérico em si. Você tem que saber na mente, de ideia, que é uma PA e uma PG, que são as sequências. Já princípios de contágio, ó, ele não fala quais são os princípios. Mas você tem que saber que, quando fala em princípio de contágio, é nada mais do que análise combinatória. E por aí você vai ter a ideia dos conteúdos que são cobrados. Então, como a competência se resume a isso, a gente pega os dois conteúdos principais, que é PA e PG e análise combinatória. A gente vai ter que cobrir esse conteúdo apenas com esses dois. Porque esses demais a gente já sabe, né? Quem são os números naturais, quem são os inteiros, quem são os racionais, quem são os reais. Isso a gente já trabalha desde o ensino básico. Aí aqui a gente tá, eu enumerei, né, no caso, de acordo com as 5 competências, a gente vai ver cada aula uma. Resumida. Então, a competência que a gente vai trabalhar a partir de hoje é compreensão numérica, trabalhar com números. Depois, passar pela geometria. Depois, as medidas de grandeza lá, seja transformação de unidades, notação científica que a gente já viu. Então, o que a gente já viu, a gente passa um pouquinho por cima, porque não vai estar se repetindo todas as aulas. Relações entre grandezas, aqui a gente tem as proporções, as regras de 3 e as porcentagens. A 5 é a álgebra, a gente tem
todos os modelos de funções, função de primeiro grau, função de segundo, exponencial, logaritmo, função trigonométrica, está todo mundo juntinho aqui na competência 5. A 6 a gente trabalha com gráficos e tabelas, então a gente vai ter que interpretar isso aí. Tem um texto, tem um gráfico, uma tabela, você tem que fazer uma conclusão a respeito. E a última competência é probabilidade estatística. Estatística é mais teoria, então não tem para que se preocupar muito. Agora, probabilidade tem um pouquinho de teoria e prática também. Certo? Então, a gente se resume nessas aulas aqui, ó. A gente vai se basear nisso aí, nas aulas a partir de hoje. Aqui eu elenquei o top 10 Enem, depois eu vou mandar esse slide para vocês. O que mais cai no Enem, então eu enumerei os 10 conteúdos mais importantes, para vocês visualizarem com calma. A gente vai trabalhar em cima deles também. E aqui eu enumerei a competência 1 de acordo com os conteúdos, ó. O que é cobrado na competência número 1? As operações básicas, que você já sabe, dia a dia, e os conjuntos numéricos. Análise combinatória, as progressões, que vai ser PA ou PG, e a matemática financeira, que vai ser juros. Então, a gente vai enumerar da seguinte maneira, ó. Esse aqui, basicamente, você já tem conhecimento, então não vou explorar isso aqui. Esse aqui vai ser a aula de hoje, certo? Na próxima aula, a gente trabalha com progressões e juros. Por quê? A gente vai ver que existe uma relação entre juros e progressões. Mas isso aí vai ficar para outra aula, certo? Então, o que vai importar para a gente hoje é isso aqui, ó. Vamos entender um pouco de análise combinatória. Então, quando a gente fala em análise combinatória, a gente trabalha basicamente com permutações de números. E uma permutação de número muito cobrada hoje em dia são as senhas das redes sociais. Ah, a senha tem que ter tamanho de, no mínimo, 8 caracteres, tem que ter um caractere especial, um arroba, um underline, um asterisco, alguma coisa. Tem que ter pelo menos 2 números, de 0 a 9, e no mínimo 4 letras. Aí você vai ter que colocar de A a Z e vai variar isso aí. Então, basicamente, nas combinatórias é fazer essas permutações para a gente encontrar a melhor senha para a conta da rede social. Só que nas combinatórias não se resume a isso, né? Então, a gente vai ver o seguinte, ó. O que é nas combinatórias? É um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes, ou seja, você vai montar grupos, ou seja, você já tem um conjunto de números e vai apenas permutar, fazer trocas, sob certas circunstâncias. Você vai ter que ter uma análise mais profunda. Por isso que diz, ó, análise de combinações, ou análise combinatória. E aqui a gente vai ver 3 tipos de permutações, ó. A gente tem as permutações próprias, tá aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Melhor grifar, né? Vou pegar aqui uma marca-texto. Temos as permutações aqui, ó. São as básicas. E vamos ter os arranjos e as combinações, ó. Então, vai ser esses 3 tipos apenas de coisas que vai existir aqui para a gente. Tem mais. Se brincar, tem uns 10 tipos de análise. Mas, o Enem, só cobra esses 3 principais aqui, ó. Lembrando que eles podem ser simples, que é o que a gente vai ver, ó. Com repetição ou circulares. Esse aqui a gente não usa, esse último. Dificilmente cai permutação circular no Enem, esse último aqui. Vou mudar aqui a cor. Isso aqui dificilmente cai no Enem. Fica mais para essas 2 partes aqui, ó. Simples ou com repetição. E a ideia principal da gente partir para qualquer coisa de análise combinatória é esse princípio aqui, ó, que eu vou chamar de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Ó. E eu vou ter que fazer uma diferenciação entre eles. Então, por exemplo, você tem 4 livros distintos de matemática, que eu chamei de M1, M2, M3 e M4, e tenho 3 livros distintos de português, ó, que eu chamei de P1, P2 e P3. A pergunta é, ó, de quantas maneiras podemos selecionar ou escolher? Letra A, um livro ou de matemática ou de português, e 2 livros, sendo um de matemática e outro de português. Então, a ideia aqui, basicamente, é você entender qual é a diferença do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. No princípio aditivo, a gente sempre trabalha com somas, e o princípio multiplicativo, a gente trabalha com multiplicações. Então, aqui a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho 4 livros de matemática, ó, e tenho 3 livros de português, ó. E eu quero escolher um livro, apenas um. Ou de matemática, ou de português. Ó. Então, se eu tenho 4 opções para matemática e 3 opções para português, eu posso escolher um ou outro. Eu não quero um e outro, eu quero um ou outro. Então, aqui o que é que eu faço? Eu somo. Ou eu pego um dos 4 de matemática, ou um dos 3 de português. Ó. Então, eu vou ter o quê? 7 opções. Do mesmo jeito, se fosse o contrário. Ó. Agora eu quero 2 livros. Ó, mudou. Agora eu quero 2, sendo um de matemática e outro de português. Ó. Então, se eu quero um de matemática e outro de português, quantos de matemática eu tenho? 4. Como eu quero os 2 seguidos, eu vou multiplicar isso aqui por 3. Ó.
Então, eu vou ter 12 combinações possíveis. Ó. Porque eu posso escolher o de matemática 1 e o de português 1, ó. De matemática 1, de português 2, de matemática 1, de português 3, ó. Aí depois eu posso pegar o segundo aqui, ó, com o primeiro, depois o segundo com o segundo, depois o segundo com o terceiro. Eu vou montando uma árvore de possibilidades. Então, em vez de você fazer essa árvore todinha, para você encontrar o resultado final, existe o princípio aditivo, que é o princípio da soma, ou do ou, e tem o princípio multiplicativo, que é o do e. Aí você tem justamente a quantidade de possibilidades em vez da árvore de possibilidades. Você tem um total básico aí. Certo? Então, essa é a ideia do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Um soma e o outro multiplica. E aqui, ó, para ser mais aprofundado aqui o princípio multiplicativo, que está bem explicadinho aí, depois vocês podem copiar essa teoria, é o seguinte, ó. Você pode montar a árvore, como eu falei aqui, ó. Aqui é uma árvore para uma moeda e um dado. Eu vou pegar uma moeda e um dado e vou fazer lançamentos, ó. Então, eu posso ter na moeda uma cara ou uma coroa. Tá aqui, ó. E o dado eu posso ter de 1 a 6, ó. Tá escrito isso aqui, ó. Eu posso tirar cara em uma das 6 opções, ou coroa inicialmente em uma das 6 opções, ó. E o produto final justamente é o que eu falei, ó. 2 vezes 6 eu tenho igual a 2 possibilidades, ó. Imagina você numa prova de Enem fazendo um negócio desse. É impossível fazer um negócio desse com pouco tempo. Então você entende os princípios para facilitar a sua vida. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Vamos supor que uma pessoa deseja ir para uma festa e não sabe o que usar para ir a tal festa. Porém, ela tem 5 blusas, 4 calças e 2 pares de sapato. Ó. Aí eu pergunto, de quantas maneiras ela pode ir a essa festa usando uma opção desses acessórios? Eu tenho que escolher uma blusa, uma calça e um par de sapato. Como eu quero escolher as 3 opções ao mesmo tempo, uma de cada, então eu já sei que é o princípio multiplicativo. Então eu vou ter que multiplicar o quê? As possibilidades. Ó. Eu posso ter 5 blusas aqui, ó. Coloquei B1, B2, B3, B4, B5. 4 calças, ó. C1, C2, C3, C4. E 2 pares de sapato, S1 e S2. Ó. Aí eu posso escolher dessa forma que eu estou montando aqui, ó. Só para a primeira opção, ó. Eu tenho a primeira blusa, tenho as 4 opções de calça, ó, e tenho os 2 pares de sapato. Se fosse o segundo, a mesma coisa, ó. As 4 opções de calça e os 2 pares de sapato. Até chegar no último, ó. Isso aí ia ficar imenso, isso aí. Então, para ficar mais simples, você faz a multiplicação, ó. 5 vezes 4 vezes 2, ó. Eu tenho 40 opções, ó. Olha que maravilha. Você não precisa nem se preocupar com esses desenhos aí. Se você for no restaurante, ó, eu tenho 2 entradas, 5 pratos principais e uma sobremesa. E eu quero montar uma refeição com isso aí. Eu quero escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então, aqui o que é que eu faço? Multiplico, ó. 2 vezes 5 vezes 3, ó. Isso vai me dar o quê? 30 opções. Ou então, a gente parte do princípio seguinte, ó. Eu tenho os números de 0 a 7. Quantos números de 3 algarismos eu posso montar com esses números aqui? Ó? E quantos números de 3 algarismos distintos? Ó? Então, cada caso é um caso aqui. Ó. Aqui é 3 algarismos quaisquer e aqui é 3 algarismos distintos. Ó. Então, aqui eu posso ter repetição na letra A, já na letra B eu não posso ter repetição. Então, na letra A, ó, então, se eu quero 3 algarismos, eu tenho a centena, a dezena e a unidade. Ó. Então, para a centena, eu tenho quantas opções? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, meu número começa com 0. Então, de cara, eu já tenho uma restrição aqui. Ó. Então, eu tenho apenas o quê? 7 opções para a primeira opção. Ó. Então, tá aqui, 7. Como os algarismos podem ser quaisquer, aí eu posso ter 8 por segundo, porque o 0 volta. Então, posso ter 8. E no terceiro também é 8. Ó. Então, vai ficar 7 vezes 8 vezes 8. Ó. Então, eu vou ter 448 números possíveis. Se for algarismos distintos, ó, aí você quer a mesma ideia. O primeiro não pode ser 0, então só posso ter 7 para a primeira opção. Então aqui fica 7. Na segunda opção, apesar de eu já ter escolhido um desses 7, o 0 volta. Então por isso que aqui também fica 7, ó, em vez dos 8. E se eu já escolhi 2, então aqui eu tenho 8, então só fica 6. Ó. Então vai ficar 7 vezes 7 vezes 6, ó, dá 294. Ó. Então você percebe que quanto mais restrição eu botar, ó, menos possibilidades eu vou ter. No primeiro eu tinha 448 e no segundo 294. Então, essa é a ideia de permutações. Você tem que condicionar um evento aleatório aí, qualquer seja o evento, e ver as possibilidades possíveis no final das contas. E aqui a gente tem a primeira permutação, ó, também chamada de fatorial. Então, permutação fatorial de um número nada mais é do que? É uma troca de elementos distintos, ó, destaque aqui para vocês, para ser ocupado de acordo com a quantidade de elementos. Ó. Lembrando que é sem repetição, ó.
sem repetir, e eles diferem pela ordem. Então, vamos imaginar que a gente tem um sofá, e esse sofá tem 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 5 pessoas para sentar em cada um desses lugares aqui. Ó. Então, 5 pessoas, 5 lugares. De quantas maneiras possíveis eu posso acomodar essas 5 pessoas aqui, ó, de modo que cada uma fique em um lugar distinto. Então, você observa, para a primeira opção, tem que escolher uma pessoa. Então, eu tenho 5. Para cá, eu tenho 4. Para cá, eu tenho 3. Para cá, eu tenho 2. E para cá, só tem 1. Como eles são independentes, a escolha de uma pessoa não influencia na outra. Multiplica isso aqui tudo. Ó. Pelo princípio multiplicativo. Então, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 dá 60, vezes 2 dá 120 opções. Ó. Certo? Então, toda vez que o número de possibilidades for igual ao número de permutações, n igual a p, ó, eu vou usar o quê? Permutação simples. Ó. Então, eu vou chamar de fatorial. E fatorial de um número, por exemplo, lá vai aparecer, ó, 4 fatorial, por exemplo. 4 fatorial nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que não vai até 0? Porque 0 fatorial e 1 fatorial é a mesma coisa. Ó. Todos 2 é sempre igual a 1. Então, a gente começa no número e para sempre no 1. Ó. Certo? Então, essa é a ideia de análise combinatória com permutações. E aqui vai vir assim na prova. Ó. P de n é igual a n fatorial. Essa é a notação da matemática. E aqui tem a restrição que eu falei. Ó. O 1 fatorial é 1. Está aqui escrito para vocês. E o 0 fatorial também é 1. Por quê? Porque se eu colocar apenas o 1, falta o 0. E se eu colocar o 0, tudo fica 0. Então, a gente só obtém que é um sempre no final. E aqui tem os fatoriais, alguns exemplos. Ó, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. É só para mostrar a ideia para vocês aí. E aqui tem a madrosca. Ó, que é uma espécie de... É uma brincadeira em que a ideia é colocar todas essas bonequinhas uma dentro da outra para que eu consiga montar uma sequência. Se eu olhar direitinho, a segunda sequência correta seria essa aqui, ó. A menor na maior sempre, ó. Até chegar na maior. Só que a ideia é o seguinte, é você perguntar isso aqui. Você bota uma condição, eu quero que a do meio venha primeiro. Aí eu só posso colocar essa dentro dessas duas aqui, ó. Também um arranjo. E aqui é apenas uns detalhes, ó. Quando é que eu vou usar permutações? Quando os grupos forem ordenados, ó. Existe uma ordem aqui. E o bom exemplo disso é anagramas de palavras, ó, sem letras repetidas. Então, por exemplo, a palavra livro. A gente sabe que não tem nenhuma letra repetida, né? Então, se eu quiser permutar, ó, fazer o nome I-L-V-R-O, é uma permutação. L-V-R-O-I é outra permutação. Ó. Então, quantas permutações eu posso ter aqui? É só contar as letras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 fatorial. Ó. Permutações possíveis. Então, só com essa ideia eu consigo montar a ideia de fatoriais. Se for com repetição, é o mesmo detalhe, só que agora eu vou incluir na divisão. Ó. Por exemplo, a palavra Mississippi. Ó. Olha que nome complicado. Mississippi. Eu vou ter 4 S's. Ó. Eu vou ter 4 I's, 2 P's e um M. Ó. Então, a permutação vai ser o seguinte. Ó. Quantas permutações eu posso fazer? Vai ser o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. E as repetições eu coloco fatoriais aqui em cima. Ó. O M se repete quantas vezes? 1, então vai ficar 1 fatorial. O I, 4 vezes, ó. Então 4. O 5, 4 vezes, ó. E o P, 2 vezes. Então isso aqui vai me dar o quê? Vai ser o fatorial do de baixo, então vai ficar 11 fatorial, ó. Dividido por 1 fatorial é 1, então isso aqui elimina. Vai ficar 4 fatorial, vezes 4 fatorial, ó, vezes 2 fatorial. Então, esse aqui é o número de permutações para essa palavrinha aqui de baixo. Certo? Então, no Enem, geralmente, se ele cobra assim. Ele não quer saber o resultado, ele quer saber que você arme a conta. Certo? Então, aqui é o caso de permutação com repetição. Aqui é sem repetição, ó, e aqui é com repetição. Outra coisa também importante é a parte de arranjos, ó. A gente fala em arranjo, a gente tem a ideia de pegar um conjunto simétrico. Sim. Professor, tem como o senhor dar uma repetição nessa última agora, por favor? Na divisão? Aqui?
Isso. É o seguinte, imagina aí, se eu tenho repetição de letras, por exemplo, o S aqui, tenho 2 S e 2 S aqui, Em algum momento, eu vou conseguir montar um mesmo anagrama. Ou seja, esses 2 S vão estar na mesma posição. Então, por isso que essa divisão existe aqui, Por quê? Quando eu coloco, por exemplo, 4 fatorial, é porque existe alguma coisa repetindo 4 vezes, O S, 1 vez, 2, 3, 4. E quando eu divido isso aqui por 4, é porque eu estou tirando as repetições diretamente. Porque eu já sei que se uma coisa é igual à outra, eu tenho que remover isso do conjunto. Porque o conjunto, como não tem ordem, a gente não conta isso aí. Certo? Então, a ideia da divisão é apenas retirar as repetições aí diretamente. Certo? Por isso que fala, permutação com repetição, e a ideia é você tirar as repetidas para você achar o valor numérico normal. Porque senão ia ficar 11 fatorial. Olha só, 11 fatorial é um número muito grande. E provavelmente para calcular no Enem não daria tempo. Certo? Então, a ideia aqui, basicamente, é só remover. Mas ela pode vir pedindo na prova como fosse números repetidos? Isso. A gente já fez até uma questão que era uma frase do Harry Potter. Está no final do slide, eu posso mostrar para vocês depois. Que a gente usava justamente esse conceito aqui de repetições. Certo? Ok, professor. Ok. Professor, Tem, tem alguns alunos que querem entrar na sala de aula. Não, aqui não tem ninguém, Então, eu estava vendo lá no grupo, dizendo que não estava conseguindo entrar na aula, porque o senhor não está permitindo entrar. Poxa, não está nem aparecendo? Como é que eu não vou permitir? Não tem ninguém pedindo, não. Se tivesse pedindo, eu tinha visto. Certo. Isso aí, né? Pode ser que seja algum problema. Né? Enfim. Outra ideia importante que a gente tem é os arranjos. E a ideia é arranjar mesmo, como o próprio nome diz. Eu quero arranjar alguma coisa. Não é aqueles arranjos não, certo? Decoração. Então a ideia aqui é o seguinte. Arranjo é um tipo de permutação, porém vai ter uma restrição. Eles vão ser o quê? Sempre ordenados. São agrupamentos ordenados. Ou seja, a ordem importa. Primeira ideia, a ordem importa aqui. Lembrando que ele vai ser arranjo porque o P não é igual a N. Se P fosse igual a N, como a gente já viu, a gente cairia numa permutação simples. Era o fatorial, diretamente. Como aqui o P tem que ser menor ou igual a N, certo? Geralmente vai ser sempre menor, nunca vai ser igual. Aí a gente tem que olhar se a ordem importa. Se a ordem importar, a gente aplica o conceito de arranjo. Então, para calcular um arranjo, a gente usa essa formulazinha aqui. O N é o número de elementos que eu tenho e P é o número de permutações. Eu vou falar isso num exemplo lá para a gente ficar melhor de entender. Mas a ideia é o seguinte, é você trabalhar com permutações diferentes, porém com a quantidade de permutações em cima e a subtração do número de permutações menos o número de elementos embaixo. Por quê? Porque aqui eu sei que vai existir uma diferenciação. Eu consigo distinguir meus elementos. E aqui, como eu falei, se n for igual a p, ele vira uma permutação. Aí recai em fatorial. Aí você não precisa usar essa fórmula aqui. Certo? Mas nos exemplos a gente vai ver como é que usa isso aqui diretamente. Se fosse com repetição, eu coloquei um adicional aqui para vocês, a forma seria diferente, seria uma potência. Se você tiver curiosidade e quiser pesquisar depois, é só usar essa formulazinha aqui, repetição. Então, nesse caso aqui, existem elementos repetidos, e a ordem importa. Sabendo disso, você vai longe com arranjo. E com combinação, a gente trabalha no mesmo esquema. Só que agora a gente trabalha com subconjuntos, com pedaços de conjuntos aqui. E vale a mesma condição, P tem que ser menor ou igual a N. Só que aqui tem um detalhe interessante. A ordem não importa. Então, o macetezinho é o quê? Se a ordem importar, eu uso arranjo. Se a ordem não importar, eu uso combinação. Aí a combinação pode vir de 3 tipos, Pode vir nessa representação aqui, na linha, NPAP. Pode vir na coluna, NPAP. Ou através de um parênteses, em que o número de elementos é o valor de cima. E esse P aqui, é a permutação que vem embaixo. Então, qualquer uma dessas 3 aqui, é a mesma representação. Se você nem quiser adotar uma dessas 3, pode adotar tranquilamente. Então, não vai estar errado. Quem se lembra da atividade que a gente fez, que tinha uma questão dos trens, da locomotiva, que era para pintar os vagões. Eu resolvi dessa forma aqui, normal, só que as respostas eram dadas dessa outra forma aqui, O valor maior era embaixo e o menor em cima. Aqui o maior vinha primeiro e o menor vinha depois, Era justamente esse caso aqui.
Certo? Aí o que acontece com a combinação? Se a ordem não importa e a gente está trabalhando com subconjuntos, não existe ordem. Teoricamente, a gente tem que eliminar os repetidos. Ó. Então, o que é uma combinação? É um arranjo dividido por uma permutação. Ó. Isso aqui é um arranjo. Como eu incluo o P fatorial aqui embaixo, ó, eu elimino os repetidos. Ó. Então, eu removo a quantidade de repetições com isso. Se for repetidos, eu uso essa formulazinha aqui, ó. Que também é diferente, ó. Certo? Dificilmente cai isso aqui em Enem. Mas se eu quiser pesquisar também, eu coloco uma observação aqui para vocês procurarem depois. Certo? Lembrando, não tem elemento repetido e a ordem não importa. Só que um exemplo, para facilitar para vocês. Se eu tenho um conjunto, ó, 1, 2, 3 e 4, ó, e a gente tem que verificar ó, se eu vou usar um arranjo ou uma combinação. E eu tenho que escolher 2 a 2 desses elementos aqui. Ó. Eu tenho que fazer troca de 2 a 2 desses 4 que estão aqui. Ó. Certo? Então a gente vai olhar quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Vamos ver qual dos dois é combinação ou arranjo. Então, ó, se eu quiser fazer um conjunto chamado C, ó, e eu quero pegar 2 a 2 desses elementos, ó, peguei 1, 2, 1, 3, 1, 4, ó, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 1. Você percebe que eu tenho ó, 2, 1 e 1, 2. Ó. Ou seja, não são a mesma coisa. Por quê? Aqui é um par ordenado. O primeiro aqui é 1 e o primeiro aqui é 2. O segundo aqui é 2, ó, e o segundo aqui é 1. Então, isso aqui são diferentes. Se eles são diferentes, é porque a ordem importa. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma ordem. Certo? Então, a gente tem uma ideia aí, basicamente, de ordem. Se eu pegar o mesmo conjunto e remover daqui para trás, ó, eu só vou ter só a metade aqui, ó. Aí o que eu estou dizendo isso aqui? Que a ordem não importa. Por quê? Se eu já tinha 1, 2 e 2, 1, deixei só 1, 2, porque seria a mesma coisa. Então, aqui no conjunto C a gente tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui a gente tem 12 elementos. E aqui no D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 12 no C e 6 no D. E agora a gente vai ter que aplicar o arranjo e a combinação para ver se o conjunto C pertence a uma combinação ou a um arranjo e o D do mesmo jeito. Então, ó, se eu fizer o arranjo desses 4, 2 a 2, sem olhar para a parte de baixo, qual é o valor que eu tenho que encontrar? Vai ficar 4 fatorial ó, e 4 menos 2 fatorial. Por quê? Porque a ordem importa. Então, se a ordem importa, eu vou fazer isso aqui, abro o fatorial, simplifica essa parte com essa daqui, ó, e vou encontrar que 4 vezes 3 é 12. Ó. Então, eu tenho 12 pares ordenados no conjunto C. Então, justamente o que eu tenho aqui, ó. E a gente viu anteriormente, ó, que aqui existe uma ordem, ó, no C. Então, por isso que arranjo, a ordem importa. Se eu calculasse uma combinação, ó, eu faria a mesma coisa, porém tem que acrescentar o 2 fatorial aqui, ó, porque eu estou removendo metade dos elementos repetidos, ó. E o que caía, o que era 12, caía para 6, ó, que é justamente o que eu tenho aqui embaixo, ó. 6 elementos. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 12. Certo? Então, a ideia esquemática de arranjo de combinação é assim. Saber se a ordem importa ou não e como aplicar isso. Então, aqui o resumo. Se AB e BA forem, por exemplo, uma ordem, ou um cartão, por exemplo, se AB e BA forem diferentes, eu estou alterando a ordem. Primeiro o A, depois o B, primeiro o B, depois o A. Então, se altera, eu uso o arranjo. Ó. Se AB for igual a BA, ele conserva. Ó. Então, vou usar o quê? Combinação. Então, a ideia é essa. Se conserva, combina. Se altera, arranja. Para ficar mais fácil, tem o CCAA. Ó. Você coloca C para combina e C para combinação, A para altera e A para arranja. Se não você se lembrar na hora, lembre-se da sigla CCAA, que está no mesmo. Aqui tira um exemplo de frutas aqui. A ideia aqui é você apenas analisar, por exemplo, eu tenho um abacaxi, banana, morango, pera e um ovo. E eu quero saber quantas saladas de frutas eu posso fazer com esses 3 ingredientes. Ó. Então, eu tenho que escolher 3 desses aqui. Ó. Então, nesse caso, ficaria o quê? Eu escolhi ó, ovo, banana e abacaxi. Ó. Em outra opção, eu escolhi abacaxi, banana e ovo. Se é uma salada de fruta, tudo na hora que eu misturar vai virar uma coisa só. Então, eu estou conservando a ordem. Ó. Apesar da ordem ser diferente aqui, eu conservei ela. Por quê? Não vai importar a ordem para mim. Então, eu vou usar a combinação. Ó. Então, dos 5 elementos que eu tenho que escolher 3 a 3. Agora, se eu tenho palavras com 3 letras, por exemplo,
usando as mesmas letras iniciais das frutas, eu sei que oba é diferente de abo, porque eu estou usando uma ordem. Então, se a ordem ela se altera, eu estou usando o quê? Arranjo. Então, vou usar arranjo de 5, 3 a 3. Certo? Então, essa é a ideia simples de combinações e arranjos. Aqui eu coloquei um adicional, se vocês quiserem pesquisar depois, que é o triângulo de Pascal. Certo? Quem tiver curiosidade, vê o triângulo de Pascal, que é esse triângulo aqui. É o triângulo construído a partir só de combinações. Não cai em Enem diretamente, mas se você quiser ter um conhecimento a mais, é bom você dar uma estudadazinha. Temos os números binomiais, que é isso aqui também, é usando combinação também. Tem uma relação de Stiefel, que é a soma das combinações anteriores, se quiserem também. Aqui tem um triângulo de Pascal diferente, por ordem de linhas. Aqui é só uma propriedade também. E temos o binômio de Newton, que é justamente aqueles produtos notáveis. Ó. Quem tiver interesse também, seria interessante vocês darem uma olhada também. Que é o binômio ou o polinômio construído a partir de combinações. É interessante também vocês darem uma olhada depois. Um resuminho aqui bem simples. Ó. Se o número de objetos for igual ao número de posições, ou seja, n igual a p. Então, se isso aqui é verdade, caiu direto na permutação. Ó. Faça o fatorial do número. Se o número de objetos for diferente, lembre-se que o n é sempre maior do que p. Ó. Se isso aqui for verdade, aí eu pergunto, a ordem importa? Se importar, eu vou para o arranjo. Se não importar, eu vou para a combinação. Então, esse esquema resume toda a aula de hoje, que vai ser importante para a gente. Certo? E aqui a gente vai começar a resolver algumas questõezinhas simples, com base no que a gente viu. Ó. Todas foram questões de Enem, e a gente vai dar uma ênfasezinha a elas. E ver como foi que a gente viu o conteúdo e como eu estou aplicando ele. Então, ó, torneios de tênis em geral são disputados em sistemas de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e a promoção do vencedor para a fase seguinte. Só para dizer que dois vão jogar e apenas um sai como vencedor. Dessa forma, se na primeira fase do torneio entra 2N competidores, ó, então numa segunda fase só passará quem? N. Porque eu vou dividir tudo por 2, né? São duplas que vão disputar, então só passa uma. E assim até a partida final. Então essa é a ideia da eliminação aí das partidas de tênis. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, tem 128 tenistas. Ó. É uma informação relevante para mim. Então, para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é qual? Você imagina o seguinte, ó. Vamos botar a cabeça para pensar aqui um pouquinho. Eu tenho 128 tenistas. Ó. E os jogos não vão ser o quê? Não vão ser de duplas? Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Para saber quantas duplas eu vou ter. Então, de cara, eu tenho quanto? 128 por 2 vai me dar o quê? 64. Dos 64 que eu monto, o primeiro jogo, aqui é o primeiro jogo, certo? Primeira fase do jogo. Na segunda fase, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir isso aqui por 2 também, ó. Porque eu vou fazer mais duplas e cada dupla só passa 1. Então vai cair para quanto? Para 32, ó. Depois o que é que eu faço? Por 2 de novo, ó. Vai cair para 16, ó. Dos 16 eu faço duplas de novo, ó. Cai para 8. O 8 faço duplas de novo, cai para 4. O 4 cai para 2, ó. E os 2, que é os 2 jogos das semifinais, dividido por 2, ó. Cai para 1, que é a final, ó. A pergunta é, quantos jogos eu vou fazer? Detalhe, aqui não são 128 jogos, são 128 competidores, ó. 128 tenistas. Então, se eu tenho 128 tenistas, eu vou começar com quantos jogos? Com 64. Ó. Depois com 32, depois com 16, depois com 8, depois com 4, depois com 2 e depois com 1. Então, vai ser a soma disso aqui tudo, ó. Vai cair justamente na letra E. Ó. Olha só, muita gente marcou nessa época essa aqui de 128. Ó. Mas entenda, 128 é o total de pessoas e não o total de jogos. Então, esse 128 aqui não entra nem aqui, nem aqui, nem aqui, ó. E, professor, e por que a letra B tá errada? Porque aqui só vai ter as semifinais, ó. Cadê o jogo da final? Aí teria que somar mais um aqui, ó. E a final só vai ter um jogo de uma dupla. Certo? Então, por isso que tá faltando esse um aqui, a gente não marca essa alternativa. Certo? Ficou claro aqui? Questãozinha simples. Se você quisesse montar uma árvore também, daria no mesmo.
Segunda questão. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem 10 tenistas, ó. Ó, vamos dizer, 10 tenistas, 10 pessoas. Sendo 4 canhotos e 6 destros. Ó. Então, vou ter 6 destros e 4 canhotos. Geralmente sempre é assim, questões de combinação, ou você faz uma árvore, ou você faz alguma coisa desse tipo. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 tenistas, ó, desses 10. Porém, tem uma restrição aqui, ó. Porém, não poderão ser ambos canhotos, ó. Então, qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Aí você olha apenas a restrição, ó. Como pode ser as partidas? Destro versus destro, destro versus canhoto, canhoto versus destro e canhoto vezes canhoto. Ó. Então, do total geral de combinações que eu tenho, só não pode ter essa última aqui, ó. Eu não posso ter que os 2 canhotos joguem ao mesmo tempo, ó. Então, qual é a ideia aqui? Calcular o total de jogos, que é isso aqui tudo, e remover essa parte aqui, ó. Remover a quantidade de jogos que tem ambos canhotos. E ver qual dessas alternativas vai bater com o que a gente quer. Então, vamos lá. Se a gente quer o total de jogos, ó. A gente quer o total geral de jogos. Se a gente quer apenas o total geral de jogos sem restrição nenhuma, eu tenho 10 tenistas, ó, e tem que escolher 2. Então, vai ser... A ordem importa? Para mim, tanto faz. Então, vai ser, ó, combinação de 10, 2 a 2, ó. Menos, né, que eu tenho que remover. Isso aqui é o total de jogos, ó. Esse primeiro aqui. Vou chamar aqui de 1, ó. Vocês verem depois. Isso aqui é o que eu chamo de 1. E eu tenho que tirar o quê? A quantidade em que ambos são canhotos. Só que tem quantos canhotos? Tem 4, ó. E desses 4 tem que escolher os 2 canhotos. Uma combinação de 4, 2 a 2, ó. Que é a parte 2, ó. Vou chamar isso aqui de parte 2. Então, é essa parte 2 aqui. Aí agora você pode resolver. Já está feita a resposta. Só que você olha que as alternativas, ó, elas estão armadas. E aqui não está armadas, ó. Aí você quer ter que usar o quê? A forma de combinação, ó. Combinação de N via P vai ser N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Vamos abrir esse negócio aqui para ver quanto é que dá, ó. Então, o primeiro caso aqui vai ser, ó, 10 fatorial, que é o primeiro, ó. Sobre quem? Sobre o P, que é 2, ó. 2 fatorial. Vezes quem? N menos P, ó. 10 menos 2 dá 8. Ó. Menos, mesma coisa, ó. 4 fatorial em cima. O 2 fatorial aqui, ó. Vezes 4 menos 2, 2 fatorial, ó. Aí você olha justamente, ó, que tem uma questão que bate exatamente com o que eu quero, ó. Que é a letra A. Ele só quer expressão, não quer que você resolva. Se você quiser resolver, aí teria que abrir todos esses fatoriais aqui, ó. Se fosse para resolver, seria 10 fatorial, seria quem? 10 vezes 9 vezes 8, ó. Por que até 8? Porque eu sei que tem um 8 aqui embaixo, ó, então eu posso eliminar ele, ó. Quem é o 2? Vai ser 2 vezes 1 vezes o 8 que ficou aqui embaixo, ó. Menos quem? Abro esse 4 aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. Por que 2? Porque tem um 2 embaixo para eliminar também, ó. Posso repetir ele. E eu abro esse outro 2 aqui, ó. Que é 2 vezes 1. Então, posso cortar esse 8 aqui com esse 8 aqui, ó. E posso simplificar esse 10 com esse 2, ó. Daria 5. 9 vezes 5 dá 45, ó. Menos. Corta esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, ó. Posso simplificar isso aqui. 2 vezes 3 dá 6, ó. Então, ficaria 45 menos 6 daria 39. Então, eu podia pedir essa expressão aqui, ó. Podia vir dessa forma aqui. Podia vir dessa forma aqui, foi como veio na questão. Ou podia vir apenas o resultado final, ó. Certo? Então, seriam 3 formas diferentes se você chegar à mesma coisa. Certo? Questão 3. A questão 3 também envolve um conceito importante. Ó. Salão de Automóveis de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos,
mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. É aquela velha encher linguiça aqui, ó. Não serve para nada essa parte desse texto. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 stands, ó. Então, primeira coisa importante, eu vou ter 2 stands. Ó, tem o stand 1 aqui, ó, e o stand 2. Stand 1 e stand 2. O que é um stand? É aquele negócio que fica no meio do shopping. Quando você coloca uma propaganda, você coloca um stand lá para apresentar a marca do objeto. Um na entrada e outro no meio da região central do shopping. Expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Ó. Então, em cada um deles vou ter um carro compacto, um carro compacto e uma caminhonete. Um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos, ó. 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de cores diferentes. Ó. São 6 caminhonetes. A serem expostos. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Ó. Então, teoricamente, a ordem não importa. Se é irrelevante, a ordem não importa. Então, já posso eliminar o quê? Se a ordem não importa, a gente usa combinação ou arranjo. A gente viu que se a ordem não importa, a gente usa o quê? Combinações. Porém, aqui ele quer saber a quantidade de maneiras diferentes em que os stands podem ser compostos. Ó. Então, se a ordem é irrelevante, eu vou usar o quê? Combinação. Então, não posso marcar a letra A, nem posso marcar a letra D. Ó. De cara, eu já não posso porque eu estou mexendo em combinação. Então, vai ser combinação, combinação e combinação. E a quantidade de maneiras diferentes ó, é o que eu vou calcular. Então, você observa o seguinte. Para eu compor os 2 stands, eu vou precisar de quê? De 2 carros compactos, ó, porque aqui eu vou ter então vai ser 2 carros compactos e 2 caminhonetes. Ó. 2 caminhonetes. Então, se eu tenho 4 carros compactos, tem que escolher 2 para ficar na vitrine, então vai ser combinação de 4, 2 a 2. Ó. Certo? Vezes, por que vezes? Porque são independentes. A escolha de um não influencia o outro, ó, não existe ordem. E eu tenho que escolher quantas caminhonetes? 2. Mais de quanto? De 6. Ó. 6 caminhonetes, escolhendo 2. Ó. Porém, a caminhonete que eu posso escolher aqui por segundo stand pode estar tanto no primeiro como no segundo. Ó. E a do primeiro pode também estar no segundo. Como eu tenho 2 opções para o primeiro e 2 opções para o segundo, vezes 2, vezes 2. Ó. Então, de cara, eu já posso marcar o quê? A letra C. Ó. Aproximação diferente. Lembra que eu falei que a combinação pode vir na forma de linha ou na forma de coluna. Ó. Isso é a mesma coisa de 4, 2 a 2, vezes 6, 2 a 2, ó, vezes 2, vezes 2. Ó. Essa aqui é a mesma coisa disso. Certo? Então, só muda o quê? A notação. Ok? Então, podia vir na forma de linhas ou na forma de colunas, como veio aí na questão. Então, questões assim é bem simples. É você entender o contexto e saber se vou usar combinação ou arranjo. Essa daqui, ó. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos. Olha só, eu tenho 8 amigos, ó. Primeira coisa importante. 8 amigos e eu tenho 2 canhotos, ó. Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas, ó, para a realização desse torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Ó. A mesma história lá do tênis. Ó. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter destro versus destro, destro versus canhoto, canhoto versus destro e canhoto versus canhoto. Ó. Isso aqui é o total de jogos. Mesmo esquema lá que a gente tinha feito. Ó. Porém, eu posso ter os 2 canhotos. Ó. Novamente, eu não posso ter isso aqui. Tenho que remover isso aqui. Certo? E a pergunta é bem simples. Ó. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, se eu tenho 8 amigos para formar 4 duplas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As duplas são essas. Ó. E vamos supor que a gente tem os 8 amigos. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Até o H. Vamos supor que A e B aqui sejam canhotos. Os demais são destros.
Então, se eu não quero que o primeira dupla aqui não seja os dois canhotos, o que é que eu tenho? Se eu escolher a pessoa A aqui, ó, vai restar para mim quantas opções para escolher essa dupla para ele? Então, eu posso eliminar o B, ó. O B não entra, por quê? Não posso ter os dois canhotos. Vai sobrar apenas o quê? 6 pessoas, ó. Então, tem 6 opções aqui. Se eu escolher o B agora, ó, não posso escolher o A e o B já conta como outra pessoa. Então, eu não posso ter o quê? Menos 2 pessoas, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou ter quanto? Apenas 5, ó. Então, aqui eu só tenho mais 5 aqui na frente. Então, eu já tenho 5, aí tem que escolher mais 2, 4, mais 2, 3, ó. Certo? Então, a ideia aqui é você fazer isso aqui. Só que perceba o seguinte, depois que eu faço a restrição dos canhotos, eu posso ter 10 vezes 10 se repetindo, tanto numa ordem como na outra. Como a ordem para mim aqui não vai importar, então eu posso ter 4 e 4 e 3 e 3, ó. Então, isso aqui eu posso somar isso aqui, ó. 4 mais 2 vai me dar 6, certo? Incluindo isso aqui de baixo. Então, se eu tenho 10 vezes 10 por aqui, ó, que seja qual for eles, e aqui também, eu vou ter 2 opções. Ou pego de cima ou de baixo. Porém, vou ter quantos aqui sobrando? 3, ó. Vai ficar 2 vezes 3. Então, eu tenho 6. Então, qual é o total de maneiras possíveis? Vai ser o 6 aqui de cima, vezes o 5 com a restrição, vezes esse outro 6 aqui, ó. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 6. Aí, 6 vezes 5 são 30. 30 vezes 6 dá 180. Com uma ordem aqui, ela não importa, tem que tirar os repetidos, né? Que eu falei para vocês, ó, que é 2. Então, vou ter que dividir isso aqui por 2, ó. É como se fosse um 2 fatorial aqui embaixo. No final daria metade de 880, ó, daria 90. Então, seria a letra C, ó. Ela é semelhante à ideia lá do tênis. A única restrição é o quê? Que depois que eu eliminar aqui a parte dos canhotos, ó, a do dash é bem simples. É só olhar quanto é que sobra. Que é que sobrou só 6, né? Depois que eu fiz os dois, ó. Que é justamente escolher 2 dos 6, ó. Ou 2 vezes 3, que dá os 6 aqui, ó. E aqui eu coloco 6 aqui. Certo? Então seria apenas 90 opções. A questão 5 e a questão 6 e a questão 7, né? A questão 5, 6 e 7, ela foi do Enem digital, ou seja, da segunda aplicação do Enem, certo? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com um estilo diferente de questões. Não é que seja mais fácil e mais difícil. A abordagem, ela é mais simples. Então, vamos lá. Na questão 5, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama, olha só, a gente está falando agora em anagrama, exclusivamente com as 7 letras que compõem seu nome, ó, antes do símbolo arroba. Então, antes do arroba aqui, tem que ter um anagrama da palavra Eduardo. Eduardo. Certo? Então, de cara, a gente vai entender que os anagramas vão ser dessa palavra aqui. E será de tal modo que as 3 letras, a sigla Edu, ó, sempre apareçam juntas, exatamente nessa ordem. Então, sempre vai aparecer a palavra Edu primeiro ou no meio deles, ó. Aqui eu vou considerar apenas como se fosse uma parte, ó, ou como se fosse uma letra, porque ela não se separa. Se eu digo que 3 letras é uma única partícula, eu tenho que tratar ela apenas como uma opção apenas. Eu não tenho como eu dividir mais ela. Ele sabe que o e-mail, ó, eduardo@site.com.br, já foi criado. E que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. Aí a pergunta é, ó, de quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Aí eu pergunto, quando eu estou falando em anagramas, a ordem importa? Importa, né? Porque aqui está falando que a ordem importa. A partícula Edu sempre vem juntinha, nunca vai ser separada. Então, consequentemente, eu vou usar a ideia de arranjo. Só que ele tem que usar todas as letras aqui, ó. É o caso de N igual a P, ó. Se N é igual a P, eu tenho quantas opções, ó? Eu tenho uma opção para Edu, o A, o R, o D e o O. Então, isso aqui me dá quantas opções? 5, ó. 5 opções de permutação. Se eu tenho 5 opções de permutação para isso, vai ser 5 o quê? 5 fatorial. Quer 5 fatorial? 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar, no final das contas, 120. Aí você podia marcar aqui, ó, 120. Só que aqui é o total, ó. E lembre-se que já tem um e-mail criado, ó, com o nome Eduardo. Eu tenho que subtrair um ainda aqui, ó. Vai de 119. Então seria a letra D, ó. Olha a casca de banana aí. Você fez a conta certinha, porém podia esquecer o detalhe que um já tem um e-mail criado e marcar 120. Aí, nesse caso, tem que tirar o e-mail criado do 120 para encontrar o valor final aí das questões. Certo? Alguma dúvida até aqui? Eu estou quase encerrando a aula já. Deu para entender os conceitos? Permutação, arranjo, combinação, como é que eu uso, quais são as perguntas que eu uso, como é que eu organizo isso. Porque tem que ficar claro. Se ficar claro para vocês, qualquer questão que vocês pegam, dá para fazer tranquilamente. Aí aqui o que aconteceu? Eu deixei 3 questões, talvez mais dar tempo mesmo, vocês fazerem. Que é a questão número 6, que é do toque de tela, para você montar uma senha aí para desbloquear o celular. Tem a questão 7, que é uma aposta na loteria, que eu quero saber a quantidade de combinações possíveis. E a questão 8, que é a do caminho. Certo? São essas 3 questões que eu vou passar para vocês fazerem. Aí aqui no final do slide, quem perdeu as aulas anteriores, a gente fez a do trenzinho, ó. Vou colocar aqui em tela cheia rapidamente. Era justamente para entender o conceito de combinação e arranjo. Quem quiser refazer ela agora, depois dessa aula, vou publicar essa aula no grupo, certo? No Classroom e em outro canto também. Vocês assistirem novamente e tentarem entender a ideia agora, vendo o assunto em si. E o que foi que eu usei aqui para resolver essa questão. Para ficar mais claro, com certeza vai ficar, né? E a outra questão que a gente fez também foi a do Harry Potter, ó. Eu queria uma permutação entre as vogais e as consoantes, ó. A gente resolveu isso na segunda aula, se não me engano. Se falhar a memória. E a gente queria o número de anagramas dessa palavrinha aqui, ó. I am Potter. Ou seja, eu sou o Potter. Lembrando que aqui a gente tem, ó, 2 T's, ó. Ou seja, vai ser uma permutação com repetição, ó. Tá aqui, ó, o 5 fatorial, do jeito que a gente trabalhou lá, em cima. E o 2 embaixo, ó, para tirar justamente a divisão lá das permutações iguais, ó. Aí foi o que eu falei lá, eu expliquei a teoria e agora tem a prática aplicada. Certo? Então tem 10 questões aí para vocês reverem e 3 para vocês fazerem. Qualquer dúvida, a gente na próxima aula. Essa aqui é mais simples, para vocês fazerem só olhando. E essa aqui tem que fazer uma análise mais criteriosa. E essa aqui tem que pensar um pouquinho, que é o caminho para você percorrer entre os pontos A, C e B. Ó. Vai dar um númerozinho maior aí, mas nada aqui mude o esquema. Ok? Então, eu queria encerrar a aula por aqui, para não ficar muita coisa para vocês. Vou passar esse slide para vocês no grupo. Na próxima aula, se algum tiver alguma dúvida com relação às questões que eu deixei, a gente resolve. Se não, a gente pega o segundo assunto na próxima aula, que é o conceito de progressões, aritméticas ou geométricas. Se quiser pesquisar também antes da aula, fique à vontade. Ok? Então, obrigado aí a todos. Boa noite e excelente aula. Boa noite, professor.